Fala, Ed. Já tá aí online, amigo? Se tiver, manda aí um feedback aí pra gente dar uma olhada. Me manda também um feedback do som, como é que tá. Trocar aqui o fone aqui por um fone preto pra combinar melhor aqui com minha camisa. Pronto, dá uma testada aí, vê se o fone preto tá tudo ok. Então é isso, fazendo um teste aqui para todo mundo verificar a conexão. Quem for entrando aí já pode ir dizendo um oi aí pra gente já ir se conectando, certo? Meu objetivo é começar em 2 minutinhos. A gente começar isso aí mais ou menos volta de 2h05. Vou trocar o fone aqui, mandaram feedback aqui dizendo que o fone branco está um pouquinho melhor. Então eu já vou conectar com o fone do próprio computador. Então ele já melhora bastante, realmente. Então, galera, vou começar aqui já. Já estamos aí com 3 pessoas conectadas. Então, quem for conectando aí, se puder ir dando um oi, que aí eu já fico sabendo quem está online. E a gente já pode até conversar, trocar uma ideia sobre o seu negócio, sobre a sua atividade, sobre o seu ramo. Só dando a sinalização aqui do começo. A gente está começando aqui 2h05. A gente sempre vai ter esse tempinho a mais aí aqui de início, certo? A gente vai começar um pouquinho mais, 5 minutinhos, para dar tempo de todo mundo chegar, tá? E o mais legal é que se vocês forem tendo alguma dúvida, alguma sugestão, qualquer coisa, pode ir falando aí em tempo real comigo, eu vou respondendo na medida do possível, até desde que não atrapalhe também o andamento do conteúdo, né? Que essa parte é importante. E se também tiver alguma dúvida, o outro mentor, certo, que é o Ed, ele vai responder também em texto. Então, assim, quando eu não puder falar, porque eu estou falando alguma coisa dando treinamento, o Ed Clayton, o Ed Souza, na verdade, ele vai responder para vocês, vai interagir e tudo. Então, isso aí vocês vão estar sempre conectados. Então, sempre que for tendo dúvida aí, não hesite, pode perguntar na hora que vocês acharem mais interessante, na hora que vocês acharem melhor, tá bom? Então eu vou começar aqui com
com estrutura. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, certo? Para que vocês possam estar dando uma olhadinha aqui. Eu vou sair, vou ficar pequenininho aqui embaixo. E aí eu vou compartilhar aqui a tela com vocês do mapa mental, tá? Nosso treinamento aí, para quem está entrando a primeira vez, a gente sempre organiza ele com o mapa mental, porque dessa maneira, quando terminamos o treinamento, a gente consegue estar enviando aí para vocês, está enviando para todo mundo, para que vocês possam acompanhar e fazer uma revisão, saber o que foi dado e ficar como material de estudo, né? O nosso mapa mental é um substituto do quadro branco, lá da época dos professores e tudo mais. Para quem está com algum compromisso, tudo, só avisando que assim, a gente vai começar agora a mentoria, vai durar mais ou menos uns 45 a 50 minutos, então assim, vai ser uma coisa rápida, e se tiverem que sair, se tiverem algum probleminha, podem voltar a assistir, a mentoria vai ficar disponibilizada continuamente, então vocês podem voltar, ou então até mesmo, poxa, aquilo ali, Rodolfo falou um pouco rápido demais, não deu para entender muito, eu tenho até esse hábito aí de falar um pouco acelerado, então aí vocês podem até depois voltar, então assim, essa parte é bacana, então a aula sempre vai ficar online, sempre vai ficar disponível para que vocês possam estar acompanhando isso, tá? Então sempre que quiser, sempre que precisar, é só estar falando aí. Tô vendo aí que já tem muita gente, tá o Gustavo Molina, um abração aí para o Gustavo, que tá em São Paulo, o Molinão. Lucas Tanaka, um pessoal lá do Ciclos, a gente trocou uma ideia muito bacana, eles foram conhecer lá no nosso escritório ontem, um abraço aí também para eles. Também eu convidei o Paulo para assistir, um aluno novo aí que está entrando nessa turma de mentoria, está assistindo também, ele tem até muita curiosidade para saber como é que funciona, aulas ao vivo, tudo, então isso é uma coisa bem bacana aí que a gente vai estar indo, tá bom? Então é isso, galera, vamos começar aqui o primeiro tópico, tá? Antes de começar, só perguntar um pouquinho, parada aqui do lado, Molina aqui falou alguma coisa sobre som, Molina falou sobre a parede, a parede aqui é de um artista plástico aqui que tem na minha cidade, a gente mandou fazer um mural aqui, então eu procurei um cantinho mais aconchegante aí pra gente estar falando, isso é uma coisa mais descolada tal, para que a gente possa estar deixando sempre vocês aí bem à vontade, como se a gente estivesse em casa, como se a gente estivesse batendo um papo, tá bom? Primeiro tópico é entender como o Google funciona, tá? Então isso aí pra mim é o ponto mais importante. Meu treinamento de AdWords, ele segue um mecanismo um pouquinho diferente. Eu falo muito mais da parte estratégica, a gente vai falar muito mais de ideias, de insights, de como você fazer, como você aplicar anúncios dentro do Google, do que necessariamente botar a mão na massa, de você configurar uma campanha, tudo. Essa parte de configuração de campanha, de configuração de palavras-chave, esse tipo de coisa, já tem muito tutorial na internet. Inclusive a gente vai estar enviando para vocês alguns tutoriais. O próprio Google mesmo disponibiliza uma área extremamente vasta sobre como utilizar a ferramenta. O que realmente a gente sente falta, e por isso até que motivou a criação dessa mentoria, foi a parte de estratégia. A gente falar um pouquinho mais de estratégia e menos de ferramenta. A gente falar essa parte que não existe realmente muita documentação no mercado em como é que eu estruturo, qual é a estratégia certa, qual é uma metodologia, por onde eu começo. Poxa, mas o Google AdWords é gigante, tem muita coisa, e realmente se você quiser dominar tudo, você vai acabar se perdendo e não vai acabar saindo do lugar. Então, a gente tem uma metodologiazinha, que é a segunda parte do treinamento, é uma metodologia em 4 etapas aqui, tá? E aí a gente vai estar passando essa metodologia que eu bolei aqui para a gente fazer. Também vamos num bloco final, a gente vai estar falando aqui de complementos, enfim, para você expandir, para você poder fazer sempre a campanha da melhor maneira possível, tá bom? Só desculpinha. Então vamos começar aqui falando do Google, como ele funciona. Para mim esse aqui é o principal tópico. Porque entendendo bem como o Google funciona, é que aí toda a parte de estratégia, toda a parte de campanha, tudo você vai poder fazer de uma maneira muito mais assertiva, certo? O conceito do Google, eu gosto de fazer uma analogia com um shopping center. Eu digo que o shopping center é como se fosse a internet, certo? E dentro do shopping center você vai ter a praça de alimentação, vai ter a parte de lazer, vai ter a parte de entretenimento. Aí eu falo que essa parte de entretenimento é mais com o Facebook. O Facebook acaba sendo uma ferramenta muito forte nessa parte de entretenimento, ele gosta sempre de estar
com ferramentas como o Instagram, o WhatsApp, comprando, adquirindo novas plataformas aí para pegar mais essa parte de entretenimento. E eu chamo que o Google é como se fosse a parte das lojas, a parte comercial da internet. Então, por isso que eu acho que o Google para mim, a minha ferramenta favorita, e por isso que a gente até modificou o cronograma da campanha. O Google ia ser uma ferramenta que a gente ia falar mais na frente, mas a gente acabou antecipando, justamente por ele ser esse corredor de compras do shopping center. Então, o Google é um grande local de consumo, também vai, assim como o shopping center, por isso que eu gosto dessa analogia, também tem gente que vai a passeio, não é só também a consumo, também tem gente que vai a passeio, também tem gente que vai se divertir, enfim. Mas ali nos corredores de compra do shopping é que a coisa acontece. Você tem públicos que vão gastar dinheiro, vão ter todo tipo de público, vai ter casal namorado, vão ter idosos, vão ter jovens, enfim. Da mesma maneira é o Google. O Google está lá, tem todo mundo. Então, por isso que para mim o Google é a principal porta de entrada. Se seu produto casar bem com o Google, você está feito, uma boa notícia, uma grande notícia, porque você vai poder fazer dinheiro, né, que é o objetivo aqui da nossa mentoria, como vender de forma online, né, de uma maneira muito mais tranquila. Porque da mesma maneira que você vai a um shopping, quando você vai com intenção de compra, você já vai ali com a predisposição muito maior a consumir, quando você vai trocar um smartphone, quando você vai trocar um carro, enfim, vai comprar um computador novo, o que você for fazer hoje em dia, você sempre dá um pulinho antes no Google, você sempre dá uma passadinha lá, fala, pergunta, vê reviews, enfim, tá sempre ali colocando coisas, usando o Google nessa hora da compra. Então, no seu produto também é da mesma maneira. Por exemplo, a gente tem o caso do Alessandro, que é uma imobiliária que está aí assistindo a gente, e imóveis para mim um caso perfeito, porque o cara pesquisa no Google várias coisas até encontrar um imóvel. Ele pesquisa como alugar melhor, como é que funciona o contrato de locação, ou então, dicas na hora de comprar um imóvel, quais são as áreas mais valorizadas, e aí sim ele também pergunta no Google sobre apartamento, 3 quartos em Lagoa Nova. Eu quis falar isso tudo por quê? Porque às vezes a gente acha que o Google, assim, a gente só vai quando vai pensar em botar palavras-chave, a gente fica focado só em botar o produto, bem ou serviço que a gente comercializa. Mas, na verdade, existe uma jornada do consumidor, isso aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente nas próximas aulas, que o consumidor, antes de efetuar uma compra, ele verifica antes, ele busca antes informações sobre aquele produto. Então é importante a gente ter esse conceito de shopping center na cabeça, porque a gente sabe que o usuário está ali entrando no Google, acessando o Google para fazer diversas pesquisas. Então, dessa maneira, a gente vai conseguir fazer campanhas muito mais assertivas. A gente não, por exemplo, se o caso do Alessandro que eu falei de imóvel, palavras-chave de apartamento, 3 quartos em uma determinada região da cidade é extremamente cara. Agora, como utilizar a melhor ferramenta, como ciladas de um contrato, ou então como eu localizo minha casa ideal, essas palavras já são menos concorridas porque as pessoas não lembram que antes de efetuar a compra, existem vários passos antes. E aí a gente está falando agora aqui de usuário, certo? Tem aqui AdWords, inclusive está errado, que agora é Google Ads. Esse mapa mental era um pouco antigo, mas já a gente fala aqui sobre isso. E aí a gente vai falar agora do usuário também, que pesquisa no Google. Isso aí é um ponto importante, porque muita gente só coloca, quando vai fazer campanha, só lembra de botar as palavras-chave e esquece de conectar quem é o seu perfil de compra ao Google. Dá um outro exemplo aqui do Paulo, que ele tem ele vende produtos de cosmético, é uma linha importada de cosméticos, bem interessante, e ele lá tem um determinado público, um produto chamado colágeno. Então, colágeno tem pessoas que estão querendo comprar colágeno e tem pessoas que estão querendo fazer uma pesquisa acadêmica sobre colágeno. Tem uma criança que a professora pegou e passou um trabalho sobre as proteínas do corpo humano. Então, se a gente entender que existem diversos usuários fazendo a busca, quando a gente for configurar a campanha lá na frente, a gente consegue fazer filtro. Ou seja, eu posso filtrar o perfil de usuário que não me interessa. Isso, para mim, é a parte mais importante da campanha, fazer a negativação. A gente negativar as palavras-chave que não fazem sentido para o meu negócio e negativar também perfis de consumidores que não fazem sentido no meu negócio. Por exemplo, o caso do colágeno, não faz muito sentido botar criança. Já um outro produto faz total sentido botar criança, não faz sentido botar adulto. Então aí você pode fazer essa divisão, tá?
E por fim aqui, a parte do Google Ads. O Google Ads é super interessante, porque é como o Google ganha dinheiro. Todo mundo usa o Google, todo mundo usa todos os serviços da Google, da Alphabet, né, que é a empresa que toma de conta do Google, mas como ganha dinheiro não é todo mundo que sabe. E o Google Ads é a maneira como o Google se monetiza. Então você pode pagar, a maioria daqui já sabe, mas só para revisar, para aparecer no topo da busca. Então é dessa maneira que o Google ganha dinheiro. Empresas pagam, e é né, justamente nessa aula que a gente vai falar aqui sobre isso, como para chegar nesse topo da busca. E como cada pessoa que clica no link, a empresa paga um determinado valor, o Google vai se monetizando dessa maneira. Então a monetização do Google é extremamente simples. Empresas pagam para ficar no topo da busca. Quando os usuários, os clientes clicam, a empresa vai pagando alguns centavos, ou algumas vezes alguns reais, sobre aquele clique. Então é dessa maneira que o Google monetiza, como é que o Google ganha dinheiro nos seus negócios, tá bom? Então aí a gente termina esse bloco aqui de como funciona. Então, só uma rápida revisão. O Google é um grande shopping center, a internet é um grande shopping center e o Google é a parte de consumo do shopping. Então por isso que ele é extremamente importante, extremamente válido para a gente aqui que está aqui fazendo atividades profissionais. É importante saber que assim como o shopping center tem usuários que vão para comprar, tem usuários que não vão para comprar. E é importante também saber que o Google Ads é o queridinho do Google, porque é o que banca toda a estrutura que o Google tem. Então, dessa maneira, ele está sempre inovando, sempre investindo em coisa bacana por lá, tá bom? Vou aqui dar uma olhadinha aqui em algumas perguntas, algumas interações aqui do público, para a gente poder estar sempre interagindo com vocês, certo? Eu vi aqui que o Guilherme entrou também, e a gente agora aqui já vai com 6 pessoas na audiência. O Lucas está conectado. Enfim, sempre que tiverem alguma dúvida aí é só ir perguntando. O Ed está sempre online aí também para poder conseguir interagir com todo mundo de uma maneira mais interessante, tá bom? Molina falou aqui, a parada do usuário é que é sempre o caos para o cara montar o melhor perfil. Inclusive esse tema do melhor perfil do usuário, a gente debateu um pouquinho na live passada. Cara, montar perfil é uma coisa que, assim, o mais interessante é quando você já tem um produto que está sendo vendido. Aí é ótimo. Por exemplo, eu tenho um produto que eu já quero vender e eu vou vender ele de forma online. Então eu já sei mais ou menos como é o perfil dele na vida real. Agora vamos ver se faz sentido a mesma coisa na vida virtual. Então isso é ótimo. O caso do Alessandro, que tem imobiliária, é excelente. Ele já sabe mais ou menos ali qual é o perfil de consumidor que ele tem. Agora, o caso do Molina, por exemplo, que ele está trabalhando ideias novas, está montando aí o produto dele, aí já realmente fica um pouco mais complicado, porque ele ainda vai ter que validar. Molina, o que é que eu faço no Google? Eu uso o Google para me ajudar a mapear o perfil. Já eu vou dar botar a ferramenta do Google Ads aqui para vocês conhecerem, para dar uma olhadinha por dentro e tal, alguns já conhecem, mas enfim. Eu jogo, quando eu vou fazer alguma campanha que eu não sei qual é o público, o perfil ideal, então qual é o público que mais compra, eu jogo essa campanha aberta, eu deixo todos os usuários lá abertos, inclusive eu posso botar um pixel de conversão, que é um sistema que o Google vai me dar um feedback de quem foi que realmente clicou e qual era o perfil ali que ele entrou no site. E dessa maneira, mas mesmo sem um pixel de conversão, o Google sempre vai me dar perfis de quem foi que clicou, quem foi que reagiu mais ao meu anúncio. Com o pixel de conversão ele vai me dar mais dados, mas o Google sempre vai entregar informações. Então dessa maneira você pode inclusive usar o Google Ads para validar projetos. Estou pensando em fazer uma mentoria, então eu vou lá, crio uma landing page e tal, e começo a fazer anúncio no Google, certo? Então vou lá, busco lá, eu quero fazer uma mentoria, que nem a gente está fazendo uma mentoria aqui, quero fazer uma mentoria sobre criatividade, que é um tema que Molina domina demais. Então, assim, você pode jogar lá palavras, criatividade, tudo, enfim, criar suas palavras-chave lá e botar. E aí, de acordo com o que as pessoas foram clicando, você vai ver no painel qual é o perfil dessa pessoa. Então, isso é ótimo até para validar quem é o perfil de compra do seu produto. Então, o Google pode, inclusive, ser um aliado na sua missão de estar fazendo essa validação do usuário, entendeu? Vamos ver aqui, Ed Souza falou que o Google é vida, eu gosto demais dele, enfim, já falei bastante aqui também. Então é isso, galera. Eu vou aqui passar agora para o próximo tópico, certo? Que é falar da metodologia. Na aula passada a gente passou um videozinho, então quem não assistiu, até aconselho depois de estar assistindo, que ensinava essa metodologia aqui.
certo? Que eu falei que era uma subida da montanha. Eu sou um cara muito visual, quem me conhece sabe que eu gosto muito de desenhar, sempre rabiscando. Nas reuniões eu estou o tempo todo, se a reunião não tiver papel, nem me chame, porque realmente eu fico o tempo todo escrevendo. E quando estou no computador também não haveria de ser diferente. Aí no computador é até melhor, que a gente pode dar cor, pode dar vida aos processos, formatos e tudo mais. É uma pausazinha aqui para água. Então, a gente tem aqui essa metodologia que a gente criou, que é de 4 etapas, certo? Só relembrando, a primeira etapa sempre era briefing, a segunda etapa sempre era começando, depois a gente vai ter a parte da escalada e depois a gente tem aqui o piloto automático, que a gente só vai dando continuidade. Esses termos aqui já são os termos que eu usei para quando a gente for fazer campanhas no Google usando essa estratégia da montanha. Então a gente vai ter aí 4 etapas, de planejamento e execução da campanha. Eu gosto de dividir assim, principalmente projetos como o Google, porque o Google Ads é um mundo, ele permite um monte de coisa, permite um monte de funções. Então isso aí acaba sendo bem confuso se você quiser começar de vez. Inclusive assim, quem for contratar uma empresa para gerenciar o Google, isso aí para mim já era um principal ponto. Assim, antes de botar já lá na reunião, dizer, cara, qual é a sua estratégia de campanha? O que é que você está pensando aí de campanha? Quais são as etapas? Porque a gente, lembrando sempre que a mentoria é aberta, né? Então a gente tem pessoas que vão executar a própria campanha e vão ter pessoas que vão tá contratando outras empresas. Então, assim, essa parte do planejamento eu acho fundamental e principalmente quando eu falo planejar é dividir para cada etapa de execução do projeto as ações e tudo definidas, tá? Para essa etapa aqui do briefing, eu falo muito que nessa primeira etapa, para mim, é a etapa quando a gente vai conseguir, de fato, fazer a coisa acontecer, certo? Porque é quando a gente vai organizar os bastidores da campanha. Para essa etapa aqui, eu defino que a gente tem 2 passos chaves. Vou voltar aqui agora para o mapa mental. Definição de personas. Foi até bom a pergunta do Molina, que é justamente isso. Então, assim, só uma rápida revisão, porque a gente já falou bastante sobre isso, que é a gente definir o que é personas, é o público-alvo. Então, assim, eu vou até botar aqui o público-alvo. Está sem acento, mas... É o público-alvo. Quem é o consumidor do meu produto? Então, ao definir quem é a persona, isso vai facilitar muito lá na hora do painel do Google, principalmente para você economizar. Lembra lá da questão dos jovens procurando sobre colágeno? Então agora é a hora que você pode economizar. Porque se você definir que sua persona são mulheres acima de 30 anos de idade, tudo, até 60 anos de idade, e que moram em determinadas regiões, que moram mais em áreas urbanas do que áreas rurais, você pode definir lá no painel do Google quem é o seu público-alvo, e aí você mandar o anúncio. Quando o seu anúncio aparecer dentro do Google, vai aparecer só para aquele público-alvo bem específico. Então você vai economizar bastante. Isso é um tipo de configuração que quase ninguém faz. E isso, inclusive, é algo que é muito importante para vocês, quando estiverem fazendo as suas próprias campanhas, estarem sempre de olho nisso. Ou, quando estiverem contratando, pedir também para as empresas fazerem isso. Configurar direitinho, porque é jogar dinheiro fora. Poxa, se o meu público-alvo não são crianças e eu boto o anúncio aparecendo para criança, então eu estou ali jogando dinheiro fora, né? Então, assim, essa definição do público-alvo é importante. Poxa, não tenho público-alvo, foi o que eu falei lá para o Molina quando ele perguntou. Pode até, inclusive, usar o Google como uma ferramenta de pesquisa de público-alvo. Então isso aí é tranquilo demais para fazer. A outra etapa do briefing, tá? É keywords do Google. Keywords, palavras-chave, é a gente tentar entender quais são as palavras-chave que o Google usa para buscar o meu produto ou serviço. Aí agora aqui eu vou até dar uma pequena pausa na parte conceitual e aí eu vou entrar realmente na parte de ferramenta do painel de controle. Não precisam ficar preocupados, tudo, porque como eu disse, a gente vai mandar os tutoriais para vocês, então assim, vocês vão poder olhar isso aqui direitinho. Eu não vou perder tempo aqui dizendo como é que chega até esta tela, tá?
para ganhar o tempo de vocês. Eu sei que tem empresários aqui, todo mundo com um tempo bem precioso, tudo, então vamos já dar uma agilizada nesse sentido. Eu fiz que nem a Ana Maria Braga aqui, já deixei a panela no fogo e comecei a falar algumas coisas enquanto carregava. Então aqui a gente tem o volume de pesquisas e previsões. Ou seja, eu botei aqui o colágeno, já que a gente estava dando o exemplo lá do Paulo, né, que ele vende cosméticos importados, então ele está distribuindo agora uma linha de cosméticos importados que ele trouxe, e aí tem colágeno, que é um dos produtos que ele faz a comercialização. Então a gente joga aqui no Google, certo? Dois termos, eu botei colágeno e colágeno hidrolisado, só para a gente ter uma ideia de qual é o volume de buscas e tudo mais. Essa pesquisa do Google, ele é um pouco rápida, então assim, ele sempre dá uma devolutiva mais interessante. Então aqui, ó, ele já me deu um volume, certo, de quantas pessoas pesquisam sobre colágeno no Google. Isso para mim, dentro da parte de planejamento, é o ponto mais importante. A gente define o tamanho de mercado. Lembrando sempre da analogia do shopping center, aqui para mim é a mesma coisa de dizer que eu tenho esse número aqui no cantinho, ó, tenho 500 mil pessoas pesquisando sobre colágeno mensalmente. E sobre colágeno hidrolisado eu tenho quase 200 mil pessoas aí. Então isso para mim é a mesma coisa de dizer que eu tenho, como se eu tivesse, lembrando sempre da analogia do shopping, um corredor que passam 500 mil pessoas querendo colágeno e 200 mil pessoas querendo colágeno hidrolisado. Então dessa maneira dá para ter uma ideia do tamanho de mercado que o produto tem. Às vezes a gente consegue ter, principalmente quando vocês vão começar a fazer anúncio, é legal porque vocês vão poder até fazer comparações. Por exemplo, se a gente for comparar aqui, ó, o colágeno com um outro produto que a gente vai, institucional, vídeo institucional, que inclusive foi a minha empresa base, a minha empresa principal, que é a parte de vídeos, certo? E lá eu faço campanha lá há mais de 5 anos. Então só para você ter ideia aí do impacto que o negócio tem. Vídeo institucional tem 9 mil e aqui Google já subiu aqui, eu modifiquei aqui a pesquisa e ele já me deu aqui números até maiores, porque isso é uma estimativa. Então, como é uma estimativa, o Google ele não consegue dar uma assertividade, ele não é um cálculo 100% preciso. Eu jogo lá os dados, eles vão me dar, então ele vai tendo essa variação aí de mais ou menos 20%, a mais ou a menos. Isso é a primeira variação que tem, tá? Então, como eu estava falando, eu tenho aqui uma outra campanha que é de vídeo institucional, que tem o volume de pesquisa de 10 mil pesquisas mensalmente nele. E se a gente for botar aqui junto de colágeno, chega a ser até injusto aqui, dá 25 para 1, né? Então a cada 25 pessoas que pesquisam colágeno hidrolisado, tem uma pessoa pesquisando sobre vídeo. E se for colágeno, então, aí é que realmente o vídeo perde bastante. Certo? Então isso aí é o tamanho de mercado. Então isso é muito interessante para vocês verem, porque é como eu falei do shopping. Então é um corredor que tem, aqui se a gente for somar os dois aqui, tem entre 800 a 900 mil pessoas todos os meses passando para comprar o produto que o Paulo vende. Então, ou seja, se a gente está na etapa do briefing, fazendo o planejamento, aí Paulo já sabe o perfil do cliente dele. E depois a gente vem aqui, faz um planejamento de campanha e sabe qual é o volume de pesquisas que está tendo, aí a gente consegue fazer uma campanha muito mais assertiva para o terceiro ponto do planejamento, que eu chamo de partner ou de infraestrutura, enfim. Que seria, eu chamei de partner porque normalmente quando eu gerencio campanhas eu sempre lido com parceiros. Eu acho muito de trabalhar que todo mundo é parceiro, eu sou parceiro do meu sócio, sou parceiro do meu funcionário, então assim, essa é uma hora que quem está planejando a campanha tem que deixar de olhar só para a planilha e começar a olhar para outras pessoas, para saber, por exemplo, eu tenho um projeto que eu tenho 800 ou 900 mil pessoas pesquisando sobre ele no Google. Aí é aquela pergunta, mas eu consigo atender esse volume? Então por isso que eu chamo essa parte de parcerias, porque aí a gente tem que ver ou com nossos parceiros, às vezes é um sócio, ou com nossos parceiros, às vezes sou eu fazendo anúncio para outra pessoa, tem gente também aí de agências, né, assistindo nossa live, tem o pessoal aí da 3, então assim, por isso que eu chamei parceiro, porque foi uma palavra que eu encontrei de uma maneira mais ampla para denominar. Então assim, o pessoal lá da agência está configurando a campanha. Poxa, legal, tenho 800 mil pessoas buscando esse termo aí, mas eu consigo entregar para 800 mil pessoas? Entendeu?
Principalmente se for um produto físico, muito provavelmente a resposta é não. Então aí você vai ter que ter esse dado de saber qual é a sua capacidade produtiva, como é que você consegue entregar isso. Por exemplo, eu estava gerenciando uma campanha ano passado, a campanha deu muito certo no Nordeste, só que a gente quando foi fazer a pesquisa, que a gente consegue vir aqui ó, e botar em locais, e aí a gente consegue ver ele detalhando aqui, ó, São Paulo, Minas Gerais, enfim. Eu consigo também saber quais são as regiões que mais buscam aquele determinado termo. Normalmente São Paulo e Minas Gerais vão ficar na dianteira, certo? E Paraná ali em quarto lugar e Rio de Janeiro também. Pelo tamanho de mercado, mas às vezes por alguma característica de comportamento acaba alterando. Então assim, eu estava dando exemplo da pesquisa que a gente estava fazendo, da campanha que a gente está fazendo, a gente está fazendo só para o Nordeste. E aí foi quando a gente começou a analisar o planejador de palavras aqui e viu que o mercado de São Paulo só o mercado de São Paulo especificamente era 20 vezes maior do que o mercado que a gente estava anunciando naquele momento. E a gente, apesar de anunciar para todo o Nordeste, a gente deixou a Bahia de lado, porque a Bahia era bem grande, é bem extenso, né? Quem conhece a Bahia sabe como os desafios logísticos que tem lá. E aí a gente disse, não, vamos anunciar a Bahia para o segundo momento. E aí quando a gente viu que São Paulo era um mercado 20 vezes maior do que o nosso, que a Bahia era 3 vezes maior do que o que a gente estava anunciando, a gente passou e disse, não, vamos fazer agora um planejamentozinho tipo O, e aí sempre com uma parceria da parte logística do produto, de vamos fazer o anúncio, mas vamos verificar se ele tem condição de entrega, né? Tem condição de entregar. Então a gente tem essas três partes aí na parte do briefing, que para mim é a parte mais importante da hora de a gente fazer campanha, porque é nessa hora que se a gente fizer um briefing bem feito, a gente chegar aqui, verificar quais são a persona, verificar as palavras-chave do Google, se tem busca, e verificar se a gente consegue entregar, a gente consegue fazer campanhas muito assertivas. Vou dar um outro exemplo aqui, que é o pessoal dos Ciclos, que eles trabalham com a metodologia de ensino lá, eles treinam, eles dão planos de aula para quem está fazendo concurso público. Então, por exemplo, ele pode botar aqui keywords no sentido de palavras que normalmente o aluno está buscando quando ele está em dúvida para estudar. Então ele pode botar editais, saiu o edital da Polícia Federal, saiu o edital do TJ, enfim, do DPU. Ou então ele pode até botar outras coisas mais abertas, como por exemplo, dicas de como estudar. E aí ele vai lá e cria uma landing page que é só falando de dicas como estudar, que aí ele pega esse público que está querendo dicas de como estudar e vai. Como o perfil dele atualmente é um perfil de concursos de carreira jurídica, então eles podem ir lá na persona configurar dentro do Google Ads, para aparecer esse anúncio só para quem é da área jurídica. Então, ou seja, apesar de ser um termo muito genérico, dicas de como estudar, e aí você pode pegar desde estudante de medicina até estudante de Enem e até pegando também diversos outros públicos, se ele botar o público-chave dele só pessoas da área jurídica, só pessoas que têm interesse nisso, então ele vai conseguir ter uma economia, porque em vez de o anúncio dele estar saindo para todo mundo, ele sai só para o público-chave dele. Então por isso que é importante a gente estar sempre com esses três pilares aqui bem feitos. Qual é o meu público? As palavras-chave que eu estou buscando tem mercado? Porque também se não tiver, não tem tanto sentido assim botar no Google. E por fim, os parceiros chaves para a gente estar vendo se a gente tem capacidade logística. Um último pontozinho aqui desse tópico é o seguinte, esse planejador de palavras é só para a palavra-chave que eu coloquei aqui, tá? E aí é uma coisa que eu já vou fazer uma conexão aqui nos próximos passos, aqui, lá no upgrade, quando a gente falar na terceira etapa, a gente vai ver que as pessoas também podem buscar de outras maneiras. Preço de colágeno, orçamento sobre colágeno, enfim. Então as pessoas têm outras formas de buscar. Só que o Google lá na frente ele tem como fazer isso, ele também lhe dá ajuda sobre palavras-chave e como essas palavras-chave podem estar chegando, tá bom? Então é isso, a gente está terminando aqui mais esse bloco e agora a gente vem aqui para a parte de setup. E antes de vir aqui para a parte de setup, eu vou dar uma olhadinha aqui no grupo para a gente estar respondendo aí as interações e tudo de vocês, as dúvidas, as perguntas e qualquer coisa que vocês venham a ter, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Lembrando sempre que o Ed sempre vai ficar respondendo para todo mundo online e tudo. Gustavo Molina está perguntando como tangibilizar. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui.
Pronto, então acho que tá tudo tranquilo. Eu vi aqui que Molina ficou perguntando, mas que o Ed ficou respondendo. E aí o Lucas perguntou aqui, como saber quais as palavras certas usar? Palavras com muita busca têm resultado, seria a melhor opção por outras. Para quem está investindo a primeira vez no Words, vale a pena investir nessas palavras com maior busca, certo? Então, foi até interessante que eu acabei respondendo esse questionamento, mesmo sem nem ter lido aqui. Dá para investir em palavras-chave com muita busca, inclusive isso é muito bom, por exemplo, a do colágeno, ele tem muita busca, só que aí você pode fazer um filtro de público para que o seu clique, o seu dinheiro não seja desperdiçado. Então essa aí é uma vantagem que você tem do Google. Você mesmo pode pegar ali uma palavra com muita busca, muito acessada para poder fazer um trabalho bacana. Ed aí compartilhou um link super interessante. Ed, inclusive, acho que é super legal pegar esse link aí que você publicou de busca de palavra-chave e colocar até no grupo como um todo, tá? Para não dar pra gente, todo mundo já poder ter acesso, porque às vezes fica aqui no comentário, às vezes fica um pouquinho perdido, tá? Então é isso, tá? Então quem tiver mais dúvidas aí pode ir tirando, fica aqui até mais tranquilo, mais confortável, sabendo que o Ed está sempre respondendo, está sempre conectado aí com vocês, tá bom? E aí agora a gente vem aqui para o setup, né? Esses últimos 3 passos vão ser até mais rápidos. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de trabalhar planejamento, porque aí a gente acaba economizando e a gente vem para agora para a parte do setup. Setup, o primeiro ponto é o site. Por quê? Com exceção de anúncio por telefone, que o anúncio do Google basicamente, acho que todo mundo já viu, obviamente, então um ou outro pode ter passado despercebido como funciona o anúncio do Google, aí você bota lá a palavra-chave, aparece lá o anúncio, você clica e você cai dentro de um site. Então, como você cai dentro de um site, se o seu desejo é anunciar no Google, essa dobradinha aí, Bebete Romário, Bebete Romário é um pouquinho velha da minha época, né? Acho que só Alessandro vai lembrar um pouco mais disso, né? Então, fazendo uma dupla aí, Messi e Soares, né? O site é quem faz o gol. E o Google é o cara que leva a pessoa até dentro do site. Mas o site é o que faz a conversão. O trabalho do Google termina quando começa o do site. Então, assim, o Google ele vai levar a gente para dentro do seu site, mas pode ser que o seu site não esteja convertendo, o seu site não esteja tão bom. Então, por isso que dentro do setup é interessante fazer a parte de site. Quem está fazendo o próprio site, é interessante sempre buscar uma plataforma que possa fazer, você possa ficar modificando o tempo inteiro, tá? Percebo dos ciclos, eu lembro bem que ontem eles falaram que contrataram uma nova empresa para fazer um novo site e eles querem fazer campanha, querem fazer tudo. Aí é muito importante avisar, ou ver no contrato, deixar isso bem claro, Lucas, que o site vai ser modificado. Porque assim, a campanha é viva, então vocês vão fazendo a campanha, vão tendo feedbacks e as coisas vão acontecendo. Então é sempre importante deixar isso muito bem alinhado para que o site possa ser modificado e tudo mais. Existe uma série de recomendações sobre site, a gente vai ter uma live específica sobre site, sobre landing page e tudo mais, só para a gente detalhar ainda mais esse item, porque como eu falei, é super importante, é uma dupla, o Google manda o anúncio e o site do outro lado faz a conversão, né? Então a gente vai ter uma live aqui junto com vocês para falar só sobre dicas de call to action, chamadas, ciladas na hora de contratação de um site, eu vou fazer meu próprio site, quais as plataformas mais interessantes e tudo. Até uma inovação que, inclusive, eu mesmo, mentoria é super legal, porque quando você dá aula, você está participando do processo, você também aprende. E na mentoria com o Ed, eu aprendi também a parte de chatbots, que era uma coisa que ficou um pouquinho fora do meu radar. Eu tinha trabalhado com ele em 2017, mas depois eu não estava com tanta novidade ali, no chatbot estava meio travado, eu parei. E hoje em dia tem pessoas até usando chatbots como site, que são agentes virtuais no lugar do site para que possa ter uma conversação. Molina, eu sei que ele é fã de storytelling, então Molina, bicho, quando eu vi isso, comecei a pesquisar isso, só lembrei de você. Porque você gosta muito de falar storytelling, então tem empresas agora que estão construindo site com chatbot. Chatbot para quem não lembra da última aula ou quem não assistiu, chatbot é um robô de conversação. Ele simula um atendimento humano para que você possa ficar conversando, só que você vai conversar com um robô, você vai conversar ali com um personagem.
E tem ferramentas que podem fazer isso dentro do próprio site ou então até substituir o site como um todo. Então imagina só você ter um site inteiro que é só para você conversar com o seu público. E aí você criar um storytelling, criar uma história para que você possa ficar interagindo com o seu público. Então isso aí é super legal. Setup, então, primeiro ponto é site, é o primeiro tópico para ser visto, o pessoal dos Ciclos, por exemplo, está reformando todo o site deles, então assim, é uma coisa que tem que estar o tempo inteiro conectado, e o pessoal dos Ciclos que está querendo fazer essa questão do Helios, a primeira dica muito importante de fazer o site é ver bem a questão do contrato, se permite alteração, quantas, como e tudo mais, porque principalmente no início, enquanto a campanha não engrena, enquanto a campanha não chegar lá estiver engrenando lá no topozinho da montanha, vai ser muita alteração. Não é que no topo da montanha não vai ter, mas é que no topo da montanha você vai ajustes mais delicados, ajustes mais finos e tudo mais, tá? Campanha inicial. Então, é isso, fiz o briefing, a gente está com o site e vamos agora bolar a campanha inicial. Quais são minhas dicas agora nessa etapa de criar a campanha inicial, certo? Primeira de todas é estar 100% conectadas à questão do briefing. Persona, palavras-chave e se eu posso aguentar aquele volume de busca. Se eu posso aguentar o volume de busca, aí eu vou deixar aqui já a panela no fogo, como brinquei, né? Aqui é a campanha do colágeno, que eu fiz essa campanha aqui semana passada, e aí por isso que eu estava dando muito exemplo aqui do colágeno, que era a campanha do Paulo, porque eu já estava com acesso aos dados dela, dessa campanha, então eu poderia estar usando ela como referência, certo? Essa campanha foi feita semana passada, então eu deixei ela bem aberta, eu não modifiquei muito, não criei o público-alvo dela, não segmentei, não fiz nada, porque eu queria justamente, embora a gente soubesse quem compra colágeno na vida real, eu não quis botar na internet. Aí você vai dizer, poxa, por quê, né? Porque, por exemplo, pode ser que homem compre colágeno na internet. Por exemplo, na vida real eles ficam com uma certa vergonha de comprar cosméticos e pode ser que na internet eles possam se sentir mais à vontade e aí sim ter comportamentos de consumo. Então por isso que eu deixei ele mais aberto. E então eu botei isso. Deixa eu pegar aqui custo, valor de conversão. Aqui tem vários dados. Essa parte aqui vocês não precisam se preocupar agora, tá? Porque a gente vai mandar mais material para vocês entenderem cada etapa. E quando vocês começarem a mexer, vocês vão ter também mais informações sobre isso. Um ponto importante da campanha do colágeno foi o orçamento que eu defini aqui, tá? Ó, botei R$30. Ou seja, como o colágeno tem uma baita busca, tipo, 900 mil pessoas, você imagina um shopping center, 900 mil pessoas passando no corredor todo mês, e era um shopping center de volume gigantesco, né? Então, se eu deixasse esse orçamento aberto, fatalmente o orçamento seria totalmente... meu cartão de crédito seria totalmente dilacerado aí. No primeiro dia, podia ser que eu conseguisse aí R$1.000, R$2.000 de custos só num dia. E eu não posso gastar muito dinheiro agora, porque agora não é a hora de escalar, agora eu estou começando, então eu não estou com a campanha 100% validada. Então eu botei R$30. R$30, para algumas campanhas, é um volume que eu acho bom. Eu gosto sempre de ter mais ou menos uns 100 cliques por dia, porque com 100 cliques por dia a gente consegue ter alguns insights. Em alguns mercados, 100 cliques vão custar muito dinheiro, em alguns outros mercados, 100 cliques vão custar menos, como é o caso aqui do colágeno. E aí, respondendo a pergunta do Lucas, que perguntou sobre... falou sobre anúncio em mercados muito concorridos ou com muito volume de busca, é bom por causa do clique médio. O clique médio normalmente é mais baixo, certo? Por exemplo, isso aqui está de 34 centavos. O clique médio do Google, pegando uma geral de todas as campanhas, é entre R$1 e R$2. Então ele está bem abaixo da média. Então com isso, com R$30 eu consegui fazer muito. Esse orçamento também é sempre bom vendo a disponibilidade de investimento da empresa. Por exemplo, o pessoal dos Ciclos disser, não, cara, eu estou fazendo o site agora, estou querendo dar um teste nele. Então você bota lá R$300 por dia, passa uma semana usando, investe R$2.000, pega os dados, dá pausa na campanha e começa a fazer análise, né? Que aí é justamente essa parte aqui de análise que quando a gente inicia a campanha. Essa campanha aqui está no estágio inicial, que é uma campanha justamente dessa campanha de setup. É uma campanha que a gente está justamente nessa etapa que eu estou falando agora de vocês, tá? E aqui eu vou ter as palavras que as pessoas mais perguntaram. E aí foi super interessante porque eu vejo aqui a palavra Nahara. Olha só hoje a quantidade de impressões foi 29 impressões e foi 20 cliques. Entendeu?
Aqui eu já tenho, isso aqui é no período todo, aqui, ó, nos últimos 7 dias, né? Então ele teve 29 impressões e teve 20 cliques. Então, ou seja, essa palavra é excelente, porque de cada 30 pessoas que pesquisam essa palavra, 20 estão clicando no nosso anúncio. Então, dessa maneira, ó, colágeno na área aqui, e aí quando você clica, ele abre esse alta tela. Quem mexe com Excel vai se familiarizar um pouco, quem não mexe muito com Excel vai ficar um pouquinho perdido, mas aí a gente vai ganhando hábito, entendeu? E aí aqui a gente vai vendo palavra por palavra que foi usada dentro da campanha, tá bom? Eu vi aqui vários erros, várias coisas que dá pra gente corrigir, mas eu não vou nem mexer nela agora, tá? Porque é justamente o segundo tópico. Então a gente tem aqui um detalhamento, certo, total de tudo que acontece na campanha, tá bom? Então essa é a parte de campanha iniciada, isso é uma campanha em estágio inicial, é como ela funciona. Então o ideal para ela é a gente pegar insights, a gente vê, por exemplo, a gente sabe aqui qual foi o maior custo, de onde veio, quais são os termos de pesquisa mais utilizados, colágeno benefício, para que serve o colágeno. Então a gente pode pegar cada um desses aí e acabar adicionando. Ó. Se eu clicar aqui e botar o mouse em cima, ele vai botar adicionar como palavra-chave. Então eu já posso até adicionar essa palavra aqui como palavra-chave, e aí a gente já entra no segundo tópico, que é fazer o upgrade, mas eu não vou falar sobre isso agora. E você também pode adicionar como palavra-chave negativa, ou seja, você pode estar negativando essa palavra, dizendo que quem clicar sobre esse assunto não é para aparecer meu anúncio, certo? Já vou falar por quê. E aí tem a parte de personas verificadas, né? Eu falo que nessa etapa a gente também vai conseguir verificar a persona. Lembra que eu disse que o perfil de compra normalmente era essa questão de mulher? Então acabou se confirmando, teve algumas impressões para o sexo masculino, mas não teve tantas impressões assim. Ele me dá aqui também Acabou saindo aqui da tela. Ele me dá aqui também a região que está sendo buscada, onde é que tem mais busca, tudo. Isso aqui normalmente sempre vai acabar sendo equivalente à questão econômica e financeira. Rio de Janeiro era segundo lugar, ele acabou com a crise atual, acabou baixando bastante. Tem aqui a parte de dispositivos, quem pesquisa sobre isso é mais celular, então, ou seja, isso aí já vai dar um baita insight para a parte do site, ou seja, o site vai ter que ser primeiro desenvolvido para o celular e depois desenvolvido para as outras plataformas, entendeu? E aqui também dá um perfil de hora, qual é a hora aqui que mais ou menos está conectado. Então, assim, a gente está vendo aqui que tem um volume maior pela parte da tarde. Ele sempre fica aqui azulzinho, mas pela parte da tarde. Começa o dia mais frio, esquenta um pouquinho na hora do almoço e à tarde fica um pouquinho mais movimentado, certo? A gente tem a terça-feira aqui bem movimentada, inclusive, certo? A quarta-feira à tarde. A terça-feira e a quarta tá branco porque ainda não tem dados para ser calculados isso aqui. Quando fica branco é porque não houve impressão por algum problema técnico, alguma falha ou alguma coisa do tipo, tá? Então, dessa maneira a gente consegue, e aí Molina, que gosta muito de persona, vai pirar nisso aqui, porque você vai conseguir identificar o perfil do seu cliente, o perfil de comportamento dele, da onde está vindo. Então você vai começar a dizer, poxa, se o meu cliente entrar mais em contato comigo à tarde, então eu não vou marcar reunião à tarde, eu não vou fazer muita coisa à tarde, vou deixar meu tempo um pouco mais livre para isso. Então o setup da campanha é isso, que é a campanha inicial, depois persona verificada, que seria as etapas mais interessantes para esse momento. Upgrade. Upgrade é a gente pegar a campanha e aí a gente começar a trabalhar ela com novas palavras ou negativação de palavras. Ou seja, a gente jogou lá, fez uma primeira campanha. Nessa primeira campanha aqui, nesse setup, eu aconselho sempre ser um setup, bota um valor mais baixo e fica mais à vontade, que é justamente para gerar insights. E aí a gente vai voltar aqui, ó, lá em cima, que eu encontrei vários erros aqui ligados à palavra na área. Eu fico bem empolgado mesmo quando eu vejo erro, porque faz com que eu consiga estar aprimorando a campanha. Como lucrar no produto na área? Aí eu já vou retirar aqui, porque, ou seja, essa pessoa não está querendo comprar o produto, ela está querendo revender o produto, certo? Então eu posso vir aqui e ir clicando informações sobre colágeno na área, tá tranquilo, produto na área confiável.
Colágeno tem açúcar, como tomar na área hidrolisado. Ou seja, você está perguntando como tomar, ele já comprou o produto. Então, não sei se é exatamente interessante para ele ter. Para botar como palavra-chave. Na área para que serve, quantas pílulas. Pronto. Então, eu vi aqui que essas 3 palavras aqui não é bacana. Acho que não é legal ter elas aqui comigo, porque elas são palavras que podem estar trazendo um público ruim. Então eu venho aqui, boto, marco e boto para salvar. Então o Google automaticamente, se alguém perguntar por isso novamente, ele não vai mostrar essa campanha para essas pessoas. Então dessa maneira vocês vão estar economizando dinheiro e fazendo com que a campanha fique mais efetiva. Então a briga, o cabo de guerra é sempre, lembra lá atrás na hora que eu falei dos conceitos, que o Google, o principal fonte de recurso é o Ads, é o Google Ads. Então eles vão estar sempre querendo ganhar mais dinheiro do anunciante. Então a gente vai ter que fazer com que a gente vai ter que fazer com que essa campanha seja mais econômica possível para tentar sempre otimizar o recurso. Não só por uma questão financeira. Só para o financeiro já se justificaria, ninguém é doido de ficar rasgando dinheiro, né? Mas é principalmente porque se sua campanha estiver bem engrenada, você vai começar a ter mais resultados, mais cliques, você vai ter o Google ele gosta de não incomodar o usuário. Então, se sua campanha, se ele aparece para 100 pessoas, de cada 100 pessoas que aparece, 10 clicam, ou seja, tem uma taxa de conversão de 10%, isso é uma taxa alta, o Google vai passar a dizer, poxa, peraí, a campanha dos caras ali são boas, então eu vou baixar o preço dos caras e vou fazer com que ele apareça mais vezes. Então, assim, o algoritmo do Google acaba trabalhando a favor de campanhas boas, e se a campanha for chata, ele vai cobrar mais caro. Eu brinco que é o imposto por ser chato. Se a campanha for chata, não tiver uma baixa conversão, se for algo que o algoritmo ali viu que não está funcionando direito, o cara perguntou como é que lucra e ele entra numa página que não tem nada sobre lucrar, então ele não vai ficar satisfeito, então o Google automaticamente já derruba a nossa nota. Então é o tempo inteiro a gente tentando fazer esse cabo de guerra aí para o Google para pagar menos, né? E a principal variável que o Google usa é esse imposto por ser chato. Se a gente for uma coisa muito chata, o Google vai cobrar um pouco mais caro. Em cima do clique, de cada clique que for dando. Se a gente tiver umas taxas bacanas de retorno, por exemplo, a campanha do colágeno aqui está super bem organizada, está com 14% e tal, então ele acaba entregando para mais pessoas, tá? Então é essa parte aqui de negativar palavras, e tem uma segunda parte também que a gente pode ficar pesquisando coisas novas, como por exemplo, colágeno benefícios. A gente não tem essa palavra dentro da campanha, então você pode vir aqui e adicionar essa palavra do colágeno benefícios. Inclusive pode ser usado até um site, e isso que é o bacana, por isso que eu falei lá de sempre estar atento a quem vai desenvolver o site da empresa, porque você pode ficar criando várias versões do site. Então, por exemplo, daria para ser criado um site específico só falando dos benefícios do colágeno. Então, todo mundo que clicar em colágeno benefícios vai cair exatamente neste site. Correspondência ampla, correspondência de frase, correspondência exata, isso aí eu mando um tutorial explicando direitinho o que é cada um desses tópicos, tá? Então, tem muitas configurações aqui que no tutorial é que eu acho que é mais interessante ser passado. Esse é um treinamento mais de estratégia, então eu vou acabar não falando muito sobre isso. Por isso que eu dou uma atenção um pouco maior em cima da URL, que isso aqui tem um impacto muito grande em cima da estratégia. Essa parte da correspondência aqui é uma questão mais de economia, semântica e tudo mais. E aí eu mando no tutorial para vocês entenderem direitinho, porque realmente é bem extenso, é bem detalhado cada um dessas opções. Na dúvida, bota sempre ou ampla ou correspondência de frase, principalmente se você estiver nessa etapa que a gente está agora de tentar entender. Se você botar correspondência fechada, o Google ele vai só entregar a pesquisa para quem digitou exatamente a palavra da maneira como que você escreveu. E aí às vezes a pessoa erra o português, às vezes ele não escreve tão bem, ou então às vezes ele botou colágeno numa aplicação no meio de uma frase, né? Então a gente tem essa parte, certo? E tem a parte de remarketing, tá? A parte de remarketing é super interessante, eu gosto bastante. Deixa eu botar aqui novas palavras e isso. Negativação de palavras. Vou dividir esses dois aqui para não ficar muito grande ali. Remarketing. O que é remarketing? É a gente conseguir fazer um anúncio para quem já entrou no nosso site. Então tem o Pixel de conversão, remarketing também tem um tutorial específico sobre ele, depois vou mudar, a gente está aqui falando mais de estratégia. Então o remarketing como funciona?
o cara entrou no site e depois eu posso fazer uma propaganda no Facebook, no Instagram ou até na própria rede do Google, através do Google Display ou através do YouTube. Google Display é quando o anúncio do Google aparece em outro site de parceiro. Então, essa parte do remarketing é muito interessante porque pode fazer com que você tenha uma efetividade maior na comunicação. Então o cara já entrou no site, pegando aí o exemplo do Ciclos, o cara entrou no site lá querendo fazer um curso, e então você pode fazer um anúncio para ele no Facebook falando sobre o seu produto. Então o anúncio de remarketing é super interessante por esse motivo, porque ele vai fazer com que você consiga anunciar para quem já entrou no seu site. Então, ou seja, você vai fazer por isso que é remarketing, você vai fazer uma nova propaganda só para quem acessou o seu site. Então, para configurar isso, é um pixel de conversão que o Google gera, joga dentro do site, e tem um pixel de conversão que o Facebook gera também, joga lá dentro do site, e aí depois você vai poder fazer propaganda no YouTube, no Google Display, no Instagram, no Facebook, para quem acessou só seu site. É aquela propaganda que a pessoa bota lá no Mercado Livre, fogão 6 bocas, e depois o fogão 6 bocas vai seguindo você até o seu dia final da morte, quase, né? Tipo, um exemplo negativo de como fazer o remarketing, porque você tá ali, foi lá e botou um fogão, aí depois o Mercado Livre vai lhe enchendo o saco e botando o fogão em todo o canto que você vai entrar acessando na internet. Então, se eu boto lá fogão 6 bocas e o Google e o Mercado Livre, em vez de ficar fazendo propaganda do fogão, botasse 6 dicas de como dar manutenção do fogão, quais os cuidados na hora de comprar um fogão, começasse a fazer umas propagandas um pouco mais criativas em cima de quem teve interesse de compra de fogão, ou então de quem teve interesse de compra de eletrodoméstico, a venda seria mais assertiva. No caso dos Ciclos, pegando o exemplo dos Ciclos, o cara botou lá, entrou no site, como estudar para concursos, aí aparece lá um anúncio dos Ciclos bacana, clica no site, o site dos caras estão ficando legal, novo, e aí tem lá dentro do site deles um pixel de remarketing, um pixel de conversão do Google e do Facebook, e aí depois o pessoal dos Ciclos prepara uma aula gratuita, prepara um material para o aluno se relacionar com ele, para fazer esse remarketing. Então você acaba tendo uma propaganda mais barata em outras plataformas, e aí você começa a fazer uma estruturação mais interessante. A gente vai ter uma aula só sobre funil, certo? E aí a gente vai falar justamente como estrutura faz essas conexões e tudo de uma maneira mais interessante e tal, então pode acabar sendo bem legal. Quem tiver um pouquinho mais sobre interesse sobre remarketing, já ficar atento a essa parte de planejamento e tudo mais, tá? Vou dar uma pequena pausa aqui para ler perguntas, tudo, para saber como é que está indo. Se vocês tiverem aquela coisa, para quem está acessando agora aí, quem tiver alguma dúvida, o Ed Cleito, o Ed Souza, ele vai estar sempre o tempo inteiro conectado, sempre respondendo as dúvidas. Então, assim, eu estou aqui um pouco mais focado na aula, e aí eu tenho essas pausas para que a gente acabe fazendo um anúncio um pouquinho mais... Um anúncio, ó. Cabeça pensa tanto em anúncio que até agora na aula a gente fica falando sobre isso. Para eu ficar um pouquinho mais focado aqui no conteúdo, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Lucas Tanaka está perguntando mais sobre propagandas display, aquelas que aparecem em outro site. É justamente essa parte da rede de remarketing. O Google, ele tem um projeto chamado AdSense, que eu tenho um blog, eu tenho um volume grande de acesso lá dentro do meu blog. Então, como é que eu ganho dinheiro com o meu blog, né? Aquelas blogueiras de moda, como é que era o início? Hoje elas ganham dinheiro de uma outra maneira, mas no início, essa galera que vivia de blogs, eles ganhavam dinheiro através de anúncios que tinham lá dentro. Hoje, normalmente, esse Google Display, ele está mais em jornais, por exemplo, jornal, blogs de reportagens e tudo mais está lá dentro. Então, o Google, ele racha a comissão dele, a venda dele, desse anúncio, ou seja, um anunciante como eu vou lá, pago ao Google e digo, poxa, eu quero aparecer na sua rede display para as pessoas que acessaram já meu site, ou então para pessoas que buscaram essa palavra no Google. Então, assim, tem uma série de possibilidades de configuração de busca da campanha display, tá? Mas, normalmente, a rede display é muito utilizada em dois casos, ou para remarketing, que é o quê? Fazer propaganda para quem já acessou o site, ou para quem quer uma propaganda de baixo custo. Poxa, meu mercado é super competitivo, então o Google tem uma maneira de entregar o seu anúncio para o seu perfil. Pessoas, no caso do colágeno, mulheres de tal idade até tal idade têm interesse maior de comprar colágeno. Então você pode botar dentro da rede do display.
A rede display é bem mais em conta do que a rede do AdWords, que é das palavras-chave, das keywords, das palavras-chave. O display acaba tendo um anúncio muito mais barato, você paga por visualização normalmente, você pode também alterar a cobrança, mas normalmente a pessoa sempre bota por visualização que fica mais em conta. E assim, é super barato, sabe? É tipo coisa de centavos entregar para 1.000 pessoas, por exemplo, dependendo do seu público-alvo. Então imagina que você poderia estar distribuindo 1.000 panfletos na rua, mas não, você vai lá e distribui 1.000 anúncios dentro do site. A rede display, como eu estava falando, funciona normalmente dentro do site, então o Google ele pega o meu anúncio e sai colocando em vários sites que se cadastraram à rede display deles, tá? Eu particularmente não gosto do anúncio display, por dois motivos específicos. Primeiro que normalmente é muito poluído os sites que botam o display, normalmente aqueles sites que ficam querendo buscar clique, são tudo meio complicado, então assim, eu fico, poxa, uma empresa, um produto que eu estou anunciando vai ficar do lado deles, aí depende muito de cada produto, às vezes vai ter produto que vai ter isso, mas eu não vejo assim, de verdade, aqui ninguém com perfil, das pessoas que eu conversei, eu não vejo nenhum perfil muito forte para usar esse display do Google não, tá? E porque tem um segundo problema, aonde é que este anúncio vai aparecer. Vai que é uma página que fala de pedofilia, ou então vai que é uma página que fala de vírus, que está querendo implementar vírus no computador dos outros, entendeu? Porque a rede display é isso. O cara tem um site, vai lá, bota o pixel, o código do Google lá dentro e começa a anunciar propaganda do Google. Então eu não quero que meu anúncio fique aparecendo de forma feia no meio de vários, e também não quero que meu anúncio fique aparecendo só nesses determinados sites. Tem algumas formas de filtrar, de você tentar dizer, eu quero que só apareça em tal canto, só tal canto, mas sendo bem sincero, hoje, por exemplo, tem uma revista eletrônica, tem um site que eu vejo muito que é o da Forbes, que, nossa senhora, tá muito feio lá, tá cheio de propaganda por todo lado, então assim, até sites mais conceituados, que aí realmente vai eliminar o segundo problema, do que é que se trata aquela página. Mas vai cair no primeiro, que o anúncio vai ficar meio feio lá, então isso aí eu particularmente não acho tão legal. Ed falou um negócio aqui muito interessante, que os primeiros dias o algoritmo do Google aprende e já vai começar a dar sugestão, que era justamente aquela página lá. Por isso que eu falei que na etapa de setup, o ideal é bota um orçamento mais baixinho e faz uma coisa mais tranquila, tal, bota 20, 30, 40 reais, 50 no máximo aí por dia, e vai fazendo pra a gente começar a ter ideia, ter insights e tudo mais. Lucas perguntou que tipo de autoração, aí a gente já viu aí alunos já respondendo para alunos, super legal essa interação, é isso mesmo, né? Botão, copyright, cor, conteúdo dentro do site, entendeu? Que pode ser alterado. Molina falou um botão enorme de compre agora. Esse botão de compre agora, por exemplo, pode ser substituído por outros botões, como por exemplo, fale com um especialista, tire suas dúvidas, acesse simulador online ou coisa do tipo. Então é isto, pelo menos das perguntas, já deu para responder aqui uma boa parte das perguntas que a gente tem, tá? Deixa eu ver aqui. Ed falou aqui que gosta do display para remarketing. O bom mesmo é anúncio na busca do Google, é muito bacana. E anúncio do YouTube. Anúncio do YouTube é super legal, pode ser feito dentro da própria plataforma. Eu só não coloquei na mentoria só por um motivo. Eu tive uma reunião com o pessoal do Google há um mês e meio atrás, e eles mesmos disseram que o algoritmo ainda não está tão calibrado assim. Então, assim, os filtros não estão tão assertivos. Tanto que você vê normalmente mais empresas de massa anunciando, porque o YouTube ainda não está com uma filtragem tão boa. Então, por exemplo, eu fiz umas 5, 6 campanhas em dezembro do ano passado que não deu zero visualização, porque simplesmente o Google achou que não tinha perfil para achar, mas na verdade é porque o algoritmo não está tão assertivo assim. O próprio pessoal do Google disse que eles ainda estão buscando modelos de negócio mais sustentável, enquanto isso eles estão focando em empresas maiores, estão focando em vendas mais para grandes corporações que tem mais massa. A gente já extrapolou um pouquinho aqui a hora, mas porque também está bem bacana aqui a interação, o pessoal está perguntando bastante coisa. Então, isso aí, mas eu já estou aqui já no finalmente. Quem tiver que sair, eu já estou terminando um pouco, daqui a uns 5 minutinhos, 10 minutinhos no máximo, depois eu vou para a rodada final de perguntas e
e tudo mais. Mas se tiver que sair, pode sair que a aula fica gravada, tá? Vamos falar agora da parte de growth, tá? A parte de crescer aí, de escalar e tudo mais, que é o pico da montanha, né? Tipo, tá aqui em cima. Então, essa parte de growth aqui eu vou falar de uma maneira mais rápida agora, não só por causa do tempo, mas também porque, como vocês estão, como a maioria está começando a fazer campanha agora, imagino eu que não vai ter tantas dúvidas assim ainda nessa parte. E aí eu posso estar fazendo uma nova live rapidamente só para falar de growth, porque realmente é um assunto bem extenso, um assunto bem interessante de ser trabalhado, cada tópico dele. Então a gente faz uma live extra que não está incluído na programação, só para falar de growth. A gente pode até fazer uma turma, depois que a galera começar a ter os primeiros resultados, vocês começam a entregar as demandas que vocês tiveram das campanhas, e a gente faz uma turma só para tirar dúvidas, só para botar a mão na massa mesmo. A gente, qualquer coisa, pega os problemas que vocês tiveram, ou então os insights que vocês querem ter, ou então as melhorias que vocês estão pensando, e faz uma aula só focada só na galera que já está numa parte de crescimento aí, tá bom? Na parte de growth, tem a parte de boot ou venda automatizada, ou seja, poxa, vamos lá pegar o exemplo do pessoal do Ciclos, que começou a trabalhar, tal, e começou a dar um desenvolvimento e começou a ser bacana, mas poxa vida, eu não estou querendo mais, eu quero agora que o cliente compre sozinho. Então aí é uma etapa, eu acho que essa questão do cliente comprar sozinho, 100% automatizado pelo site, eu acho que é uma etapa lá na frente. Todo mundo que começa a trabalhar com internet acha que eu vou botar meu site, vou botar uma cadeira na beira de praia e vou ficar tomando água de coco enquanto estou ganhando dinheiro. Isto acontece, isso é verdade, inclusive eu estou um pouquinho bronzeado porque eu estava na praia agora justamente nesta programação, mas isso é uma escadinha, é um caminho, como eu mostrei lá. Para chegar nessa parte de automação, existem umas etapas antes, porque eu só posso automatizar, eu só posso escalar algo que eu já fiz a primeira vez, que eu já repeti e tudo mais. Vou dar um exemplo agora de uma fábrica de carro. A Fiat só vai botar um carro para produção em massa, em escala, depois que ele tiver feito o protótipo, depois que tiver testado, depois que ele ver todos os erros. Aí ele bota uma produção inicial, faz um pré-lançamento, vende, e aí ele vai começar a fazer propaganda na TV e tudo mais, depois que ele tiver justamente esses feedbacks. Mesma coisa. Mesma coisa de uma fábrica, só que é uma fábrica muito boa, uma fábrica de dinheiro, né, uma fábrica de vendas. Então, por exemplo, voltando ao exemplo da questão dos ciclos, o ciclo nesse primeiro momento, na minha visão, não era para se preocupar tanto em fazer com que o site venda sozinho. O site de colagem não é para se preocupar tanto que o site venda sozinho. O projeto de Molina também não é para se preocupar tanto que venda sozinho. Isso aí é uma preocupação lá na frente, é uma preocupação que assim, é uma meta. A meta é vender sozinho e não um ponto de largada. Entendeu? O ponto de largada eu vou ter que é bom até você fazer com que o cliente deixe o contato com você, que você saiba, que você converse, que a campanha tenha alguns erros, que aí você vai aprender e tudo mais. Então eu colocaria uma venda automatizada no site só numa etapa mais à frente, que aí você já vai entender direitinho como tudo funciona, tá? O boot foi justamente algo que entrou super bacana aí da mentoria do Ed, que ele deu na aula passada, e que eu acabei aprendendo bem sobre essa questão de boot. Estou apaixonado, tô numa fase de namoro com boot, então assim, tô começando um relacionamento, tá só alegria lá com os boots, tá bem interessante, bem legal. Depois eu compartilho com vocês materiais extras sobre os resultados que a gente deu nessas campanhas com boot, tá? Uma outra parte é fazer segmentação do site, então, ou seja, foi aquela ideia que quando eu estava mexendo lá na campanha do colágeno apareceu. Eu vi que tem a galera perguntando muito sobre colágeno, benefício de colágeno. Então eu vou lá e crio uma página específica só sobre benefício de colágeno, entendeu? E aí eu começo a ter um polvo, começo a ter uma ramificação, eu tenho vários braços, entendeu? Porque é maneira de chegar até o cliente. E às vezes essa segmentação nada mais é do que mudar só o título do site. Então, por exemplo, tem um site que que eu faço campanha, que ele que é Compra Eucalipto. Ele tem um site para o Nordeste e tem um outro site para o São Paulo. Só que o site de São Paulo ele só mudou alguns pequenos termos, deixou um pouquinho mais objetivo. Toda a estrutura de layout continuou a mesma. Até cores de botão continuou o mesmo, só mudou o copy, que foi até Molina que respondeu o Lucas, que é o copyright, que é o texto, é a manchete. Inclusive, isso é até um conteúdo complementar bem interessante, que é manchete de jornais. Eu estou dando uma estudada muito ultimamente, eu estou vendo que os anúncios estão melhorando muito a conversão
quando você entende bem do que é que seu cliente está querendo escutar naquele determinado momento. Então, às vezes, segmentação é você criar 2 sites, por exemplo, eu criei 2 sites, um para São Paulo, outro para o Nordeste. Não teve mudança quase nenhuma, só o texto, só localização, telefone, obviamente. Eu comprei um telefone de São Paulo, isso pode ser feito através do Skype. Skype vende números do Brasil inteiro. Então, por exemplo, eu sei que o pessoal do Ciclos vende para o Brasil inteiro e o Colágeno está vendendo também. Então, vocês, por exemplo, poderiam ter... O pessoal do Ciclos pode ter 10 telefones do Brasil inteiro. Custa mais ou menos, se não me falha a memória, R$20 por mês cada número. Então, vocês, com um investimento relativamente baixo, sei lá, R$200 por mês, você teriam 10 números de telefone para fazer um posicionamento de marca. Então, o teu aluno ia entrar e ia ver lá que tinha 10 números telefônicos de São Paulo, do Rio, do Acre, enfim, e todos caindo na mesma central telefônica, que é dentro de um Skype, e estaria lá. Então, isso aí pode ser uma coisa bem interessante, que eu fiz lá no Eucalipto, deu muito resultado mesmo. Por exemplo, quando eu peguei e fiz um anúncio sem segmentação do site. Eu somente botei o anúncio para São Paulo. Poxa, eu gastei coisa de 200 a 300 reais, mais ou menos, e a gente teve 2 conversões, que nem foram de São Paulo, foram de, acho que pessoas que estavam em São Paulo no momento, que eram 2 pessoas do Centro-Oeste. Quando eu botei o número telefônico de São Paulo, mudei os textos dizendo atendimento na capital paulista, botei algumas coisinhas que o paulista gosta de escutar, a conversão saiu de 2 custando 300 reais, certo? 2 custando 300 reais, bom lembrar esse número, saiu para 20 custando 30 reais, certo? No primeiro dia de campanha. A gente gastava 30 reais e apareceu. Foi assim, uma campanha muito bem feita mesmo, essa parte de segmentação para São Paulo, porque a gente botou os textos já lá, todo bem organizado. Então saiu, com 30 reais a gente gerava 20 leads em média por dia, em vez de eu gastei 200 a 300 e gelei 2 que nem sequer eram de São Paulo, porque lá em São Paulo o pessoal só quer fazer, Molina que está lá pode até me desmentir aí no comentário se eu tiver falando alguma coisa errada, mas lá em São Paulo o pessoal só gosta de fazer negócio com quem está em São Paulo, com quem é de lá, certo? Então essa parte de segmentação é muito bacana. E eu quis dar só esse exemplo de como uma alteração sutil pode fazer efeito para a gente ter ideia da quantidade de possibilidades que tem nessa etapa do growth. Por isso que eu não vou me detalhar tanto aqui, porque isso é uma coisa que é bem... quando vocês estiverem nessa etapa, manda mensagem, mesmo terminados os 90 dias, bota no grupo, pergunta, Rodolfo, estou fazendo uma campanha, aconteceu isso aqui, aqui, aqui. Eu vou lá responder com todo prazer, é até bom que outras pessoas também podem responder. Então, porque nessa etapa de growth é realmente um mar de possibilidades que pode ser feito, é um ajuste sutil no site que pode dar grandes resultados de venda, tá? E por fim, uma última estratégia que é de autoconcorrência, certo? Que danada é a autoconcorrência. Lembra lá da Interage, que é minha empresa principal, empresa de produção de vídeo? No ano passado eu comecei a fazer minha autoconcorrência. O que é que acontecia? Tinha agências que compravam de mim, agências de propaganda que compravam de mim, eu anunciava no Google também. Então eu cheguei para 3, 4 agências que compravam de mim e falei para elas, olha, você quer que eu faça sua campanha no Google? Eu faço campanha no Google, faço setup e tal. Eu peguei agência que eu poderia investir, que eu tinha já uma credibilidade, e botei mais ou menos R$1.200 em cada campanha dessa. E aí eu fui lá e coloquei, tipo, uma agência dessas trabalhava com rede social, outra agência trabalhava com site, enfim. E foi inclusive aí que eu conheci o Ed, a gente fez mais amizade, porque o Ed era justamente uma das agências que trabalhava com a gente. Eu conheci o Ed há mais tempo, mas nessa época foi que a gente acabou afinando a amizade. E o Ed, por exemplo, ele criou dentro do projeto dele, que é o Sites que Converte, a parte de vídeos marketing. Então, o vídeo marketing aparecia no anúncio da mesma maneira que a Interage aparecia no anúncio. Então, eu criei minha própria autoconcorrência. Poxa, mas não é meio errado? Aí, assim, meio errado não no sentido legal, isso é totalmente possível, não tem nenhum problema com isso. A Copenhague, por exemplo, criou um segundo produto que é Brasil Chocolate, se não me falha a memória, que é para vender chocolate também, que é inclusive fabricado por eles. Na mesma fábrica sai sai o Copenhague, eles tiram alguns produtos para ficar um pouquinho mais em conta e já botam lá outra marca de concorrência. Então isso é normal no mundo real e também no mundo virtual, aí que é mais possível ainda. Então por que isso é interessante? Porque assim, quando você faz um anúncio, você está brigando, entre aspas, com outros concorrentes e pelo aquele clique. Então, a probabilidade do seu autoconcorrente ter o mesmo clique que sua página principal ter é muito baixa. E se você fizer uma linha de comunicação diferente nas páginas,
aí vai ser mais baixa ainda a concorrência, porque você está tentando buscar públicos diferentes, com textos diferentes, com sites diferentes, com linhas de comunicação diferentes, entendeu? Então isso aí também é uma possibilidade de growth, entendeu? Que, por exemplo, no caso do Ciclos, por exemplo, que a gente pegou bem o Ciclos, o colágeno para dar exemplo aqui, que eu acho que esses dois produtos têm tudo a ver com o AdWords. Vocês poderiam, por exemplo, ter uma linha para quem quer plano de aula, o Ciclos vende planos de aula, e um outro site para vender videoaulas. Então vocês meio que criam uma autoconcorrência em cima das próprias palavras-chave, entendeu? Então isso é uma possibilidade. Ok? E aqui eu vou falar sobre complementos de maneira bem rápida, certo? Isso aqui é só realmente, como o próprio nome está dizendo, que é complementos. A parte de websites, é o que eu falei, isso é bem importante, a gente está sempre atento a isso. Software de monitoramento, existem diversas opções no mercado que eu vou estar enviando para vocês alguns links para monitorar essas campanhas, porque, por exemplo, poxa, Rodolfo, mas é muito complexo, é muita coisa e tudo mais. Existem softwares que ajudam a você fazer isso. Existem empresas de consultoria, que eu também vou estar fazendo algumas seleções para estar mandando para vocês, certo? Empresas que podem fazer essa campanha inteiramente para vocês. Então essa aula é legal porque vocês entendem da estratégia e quando vocês forem conversar com empresas de consultoria, vocês dizem, não, é super legal, mas não tenho a menor paciência, não tenho tempo para fazer isso. Então vocês contratam empresas de consultoria e vão saber gerenciar elas. E cartão de crédito, que é o último tópico bem interessante e importante, que o Google funciona melhor com cartão de crédito, tá? Porque ele permite ele dá normalmente crédito, tipo assim, por exemplo, eu tenho hoje um crédito de mais ou menos R$3.000, então quando alcança R$3.000 é que ele passa meu cartão de crédito, porque eu tenho o cartão de crédito lá cadastrado. Então o Google ele é mais amigável a quem trabalha com cartão de crédito. Uma outra forma de fazer pagamento no Google é boleto bancário. Alternativa é boleto bancário. Por que é que eu não gosto de boleto bancário? Porque tem que estar sempre lembrando de pagar. E às vezes a pessoa esquece, então aí você não recarrega os créditos no Google e a campanha acaba. Então aí a gente tem essa dicasinha rápida aí de cartão de crédito para a gente estar fazendo. Galera, é isso. Fico feliz aí com a participação de todo mundo. A gente teve aqui muitos comentários, realmente foi bem legal aqui a interação de todo mundo. A gente extrapolou em mais ou menos 20 a 25 minutos o tempo, mas eu acho que foi bom porque deixou mais claro para todo mundo. E o número de comentários aqui que eu ficava vendo aqui, para mim era um indicador de como a galera estava gostando. Então é isso. Eu vou dar uma lidazinha aqui final aqui nas perguntas, para ver se tem mais alguma. Gustavo Molina falou aqui que varejo pode jogar dinheiro em display. Como eu falei, eu acho meio chato, sabe? Que incomoda, por exemplo, pode até queimar um pouquinho a marca. Quem tem um trabalho de posicionamento de marca não é tão interessante. Gustavo Molina perguntou se Ed Souza manja de boot. Ed Souza manja muito de boot, inclusive já vou até aqui me atrever a dizer que ele pode dar uma live aqui extra só para falar sobre boot e até construir algum boot junto com vocês para falar sobre isso. Inclusive ele deu palestra também em São Paulo sobre isso. Ele botou já o link aí, que é legal para isso, certo? Então é isso, galera. Fico feliz aí com a participação de todo mundo. Bem contente mesmo. Foi bem movimentado. Lucas aí tá dizendo que tá indo embora. Valeu. Foi muito bom, foi muito legal estar com todos vocês. Mandem os feedbacks. Eu vou estar enviando para vocês uma pesquisa, um formuláriozinho de pesquisa. Na verdade, não é um formulário de pesquisa, é uma novidade, que é um boot de pesquisa para vocês responderem, para dizer como é que foi tudo, para dar as notas e tudo mais. Sejam bem sinceros, pode dizer se gostou, pode falar da parede, pode falar do que achar mais interessante aí pra gente, tá bom? Então, espero que todos tenham gostado. A gente está começando aí a nossa mentoria, estamos indo aí na segunda aula e com certeza a gente vai estar sempre com novidades, sempre com coisa nova aí pintando. E como a mentoria é uma coisa que a gente sempre fala, desde sempre é um ensino mais artesanal, então vai ter essas sacadas, como a gente falou de boot agora e vai acabar dando muito, a gente está falando muito de boot, vai acabar dando uma aula extra sobre boot. A questão do Growth Hacking também, a gente vai acabar dando também uma aula extra sobre Growth Hacking. Então, é isso. Se vocês tiverem sugestão, dizer, poxa, Rodolfo, dá um conteúdo aí sobre anúncio de YouTube. Você falou lá rapidamente, disse que é meio complicado, mas fala um pouquinho mais, é só dar sugestões. E essa pesquisa vai servir justamente para isso, para vocês mandarem todas as sugestões que forem possíveis, tá bom? Galera, abração, tudo de bom. E qualquer dúvida é só mandar mensagem aí no grupo, ou então mandar mensagem também dentro do chat, dentro do Workplace, tá bom?
Então é isso, abraço, valeu, foi bom demais, galera.